Olá! Acolho você carinhosamente para este 5º estudo bíblico online a respeito dos Salmos. Bem-vinda, bem-vindo! Desta vez, convido a nos debruçarmos sobre um único salmo, o de número 118. Sobre este salmo, o reformador Martim Lutero redigiu um comentário no ano de 1530, o qual ele próprio intitulou de O Sublime Louvor. A primeira palavra deste salmo em latim é confitemini. Ela significa, a rigor, confessai. Para Lutero, confessar ao Senhor é louvá-lo. Na Bíblia em português, segundo a tradução de João Ferreira de Almeida, no Salmo 118, o versículo 1, lemos: rendei graças ao Senhor. Na Bíblia, na linguagem de hoje, encontramos a seguinte tradução: agradeçam ao Deus eterno. Na introdução do seu comentário a respeito do Salmo 118, um escrito traduzido do alemão para o português e disponível nas obras selecionadas, volume 5, em 65 páginas, Lutero afirma ser este o seu amado salmo, seu salmo preferido. Já no ano de 1528, ele havia escrito uma introdução aos Salmos, a que fiz referência no primeiro encontro desta série de estudos bíblicos online, onde lemos que o saltério é para ele uma pequena Bíblia. No ano seguinte, em 1529, Lutero editou uma tradução latina revisada dos Salmos. Ainda em dezembro de 1529, o reformador escreveu a um amigo humanista, poeta reconhecido, Hélio Hess, residente em Nuremberg, que havia aderido ao movimento da Reforma alguns anos antes, solicitando que ele elaborasse uma tradução latina do Salmo 118 em forma de poema, a qual foi publicada em fevereiro do ano seguinte. Em meados de 1530, justamente no período da Dieta de Augsburgo, que era a reunião do parlamento alemão, enquanto evangélicos formulavam, apresentavam e defendiam o documento que ficou conhecido como a Confissão de Augsburgo, redigida pelo teólogo humanista Philippe Melanchthon, Lutero elaborou este comentário ao Salmo 118, que foi, de certo modo, a sua confissão de fé. No texto, ele caminha entre a experiência e a fé de Davi, a quem atribui este salmo, e a sua própria experiência e fé naquele momento histórico. Encontrava-se então escondido no castelo de Coburgo, atual estado da Baviera, na Alemanha, no qual permaneceu durante muitos meses, do final de abril até início de outubro. A razão para tal foi uma só. O território alemão pertencia à época ao Sacro Império Romano-Germânico e ele estava proscrito, ou seja, havia sido banido pelo Império desde o Edito de Worms no ano de 1521. Corria risco de morte, portanto. No território da Saxônia, onde estava Coburgo e também Wittenberg, uma região que viria a pertencer à Alemanha, Lutero obteve a proteção política que se fazia necessária. Com isso, no entanto, não pôde participar da Dieta ou Assembleia de Augsburgo. Manteve-se afastado também nestes meses da sua família. Segundo ele próprio expressou-se, sentia em grande solidão, como em um deserto. Já estava casado com Catarina von Bora há 5 anos, desde o dia 13 de junho de 1525, e o seu matrimônio havia sido abençoado com descendentes. Ainda bem que Catarina tinha uma excelente aptidão para a gestão da casa e dos negócios da família, de modo que assim a vida em Wittenberg seguia adiante. Neste período de reclusão,
Lutero recebeu a notícia do falecimento do seu pai. Tendo contato com pouquíssimas pessoas, além daquelas que faziam a manutenção do castelo, dedicou-se à tradução de mais uma parte da Bíblia para a língua alemã. Como pano de fundo de tudo isso, acredito ser importante dizer que estava em andamento na Europa o Renascimento, que foi um movimento cultural, artístico e científico que contou com o fortalecimento do humanismo. O humanismo renascentista, que focava no ser humano, se caracterizou por ser um movimento intelectual cujo berço foi a Itália. Ele buscou na ciência explicações que a Igreja não havia permitido alcançar durante muitos séculos. Durante boa parte da Idade Média, que compreendeu mais ou menos os anos de 500 a 1500 depois de Cristo, a Igreja teve a palavra definitiva sobre quase tudo. As epidemias, os longos períodos de chuvas e as secas prolongadas eram entendidas como castigo divino. As doenças não diagnosticadas eram vistas como manifestação do diabo. Mulheres com conhecimento de medicina foram chamadas de bruxa neste período, e assim por diante. O poder político se via alternado entre os papas e os imperadores. Entre os humanistas que foram se firmando a partir do século XV, especialmente no início da assim chamada Idade Moderna, encontramos Nicolau Copérnico, que afirmou que a Terra não é o centro do universo, mas sim o Sol que comanda todo o sistema solar, cuja teoria foi endossada por Galileu Galilei. Entre os humanistas também estão os grandes artistas como Michelangelo, Da Vinci, Botticelli, que fizeram uso da geometria, da anatomia e da aritmética, entre outras ciências, para a produção da sua arte. Na literatura, nos deparamos com Christine de Pizan, literária, que se opunha à misoginia. Encontramos Margarida de Navarra, uma mulher culta, que veio a ser rainha da França, publicou muitos contos com valores cristãos em linguagem acessível, com críticas à corte e aos sacerdotes. Foi defensora e apoiadora do movimento da Reforma. E ainda Árgula von Grumbach, defensora dos ideais da Reforma por meio da publicação de panfletos e participante de debates teológicos com autoridades da Universidade de Ingolstadt. A maioria dos e das humanistas era cristã, mas apoiava-se também em novas áreas de conhecimento. A Reforma não foi um movimento humanista, mas sofreu a sua influência. A Europa estava efervescente de novas ideias e no meio de tantas mudanças em todas as áreas de conhecimento, também a teologia vivenciava profunda ressignificação de conceitos e de práticas, com a atuação de Martim Lutero e com o envolvimento de tantas outras pessoas, homens e mulheres, de diferentes classes sociais e ocupações que aderiram ao movimento reformatório. Para finalizar este primeiro momento de contextualização do comentário de Lutero a respeito do Salmo 118, menciono que a Dieta de Augsburgo não trouxe uma palavra definitiva sobre as pessoas que aderiram à fé evangélica e à sua doutrina, ou à nova fé, como foi chamada. O próprio imperador que coordenava a dieta ordenou que fosse apresentado o seu posicionamento em oposição à Confissão de Augsburgo, mediante todas as pessoas presentes, e exigiu que o Papa convocasse um concílio. Toda a questão, no entanto, foi estendendo-se por diversas razões, até que não havia mais volta e a Reforma havia ganhado territórios e pessoas adeptas de modo irrevogável, definitivo. Já não havia mais como conter a crítica à venda das indulgências,
como eram chamadas as cartas que prometiam perdão dos pecados e um lugar no céu em troca de moedas à igreja, e a redescoberta evangélica da salvação somente por graça e fé, revelou-se um tesouro precioso demais para ser oculta novamente. Vamos fazer uma pausa antes de atentarmos para o que nos diz o reformador sobre o salmo em questão e cantarmos parte do Salmo 118, conforme letra e melodia da canção de número 392 do Hinos do Povo de Deus, o HPD, volume 2. Rendei graças ao Senhor, que seu amor é sem fim. Diga ao povo de Israel, que seu amor é sem fim. Digam os seus sacerdotes, que seu amor é sem fim. Digam todos que o temem, que seu amor é sem fim. Aleluia, 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 aleluia. Viverei, não morrerei, pra seu amor proclamar. Castigou-me, mas livrou-me, pra seu amor proclamar. Da justiça abriu-me as portas, pra seu amor proclamar. Entrarão todos os justos, pra seu amor proclamar. Aleluia, 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 aleluia. No seu comentário ao Salmo 118, o Sublime Louvor, Lutero elabora uma explicação a respeito de cada um dos 29 versículos. Aqui procuro agrupar as temáticas em questão, destacando os principais temas abordados, ok? Certamente, o grande destaque do Salmo está no reconhecimento e no louvor a Deus pela sua bondade. Lutero afirma que o primeiro versículo do Salmo, rendei graças ao Senhor porque Ele é bondoso e sua bondade dura para sempre, é um agradecimento geral por todos os benefícios que Deus o Senhor demonstra ao mundo inteiro, diariamente, sem cessar, em todas as coisas, tanto aos bons quanto aos maus. Deus é misericordioso e piedoso e derrama bondade sobre nós aos montes, diz o reformador. Ele está sempre inclinado a fazer o bem. Cria corpo e alma, protege-nos dia e noite, conserva-nos a vida incessantemente, faz brilhar sobre nós o sol e a lua, põe céu, fogo, ar e água a nosso serviço, da terra faz brotar vinho, centeio, pasto, alimento, roupas, lenha e tudo de que necessitamos. Dá ouro e prata, casa e benfeitorias, mulher e filhos, gado, aves, peixes, em resumo, quem seria capaz de enumerar tudo, diz o reformador? E tudo isso em abundância e com sobra, todos os anos, todos os dias, a toda hora, a todo momento. Quem seria capaz de medir suficientemente a única bondade de nos dar e preservar olhos sadios e uma mão sadia? Somente quando estamos doentes ou quando nos falta uma dessas coisas, percebemos que grande benefício é um olhar sadio, ter uma mão, um pé, uma perna, cabeça, nariz,
dedos sadios, ou então que grande graça é ter pão, roupas, água, fogo, casa, etc. Tudo Deus nos concede, ainda que nos mostremos indignos de recebê-lo, ingratas ou ingratos. E quando sofremos com alguns males, isso então serve para acordar do nosso sono profundo, a nós roncadores, diz Lutero, para que aprendamos a contrapor a eles os incontáveis grandes benefícios que ainda experimentamos. Nos infortúnios, Deus nos acende uma luz, para que nela vejamos e reconheçamos a sua bondade e os seus benefícios em inumeráveis outras ocasiões. Em contraposição à bondade de Deus está a ingratidão humana, da qual a terra está repleta. O ser humano não é capaz de tal bondade, pois pessoa nenhuma suporta a ingratidão. Por causa dela, muitos já se enraiveceram, ficaram loucos e insanos. É exigir demais da natureza humana fazer o bem e receber em troca maldade. Mas a bondade de Deus alcança todas as pessoas, boas e más, sem distinção, e lhes alcança infinitas bênçãos. Nos 4 primeiros versículos do Salmo 118, Lutero evidencia que Davi, a quem ele atribui a redação do Salmo, faz distinção entre as pessoas que são cristãs autênticas, que temem de fato a Deus, e aquelas que se beneficiam da sua posição, seu ofício, seu conhecimento, dinheiro, bens e tudo que tem contra o próximo. Entre essas pessoas, o reformador faz crítica severa aos pregadores e às autoridades seculares, dizendo que eles são membros do corpo de Cristo, é fato, assim como saliva, ranho, pus, suor, esterco, urina e fedor fazem parte do corpo. Mas reconhece que há verdadeiros bispos, sim, pastores e pregadores, como também príncipes, senhores, nobres e juízes, camponeses, cidadãos, profissionais em geral, empregados e empregadas, piedosos e tementes a Deus. Segundo Lutero, em hebraico, temer a Deus significa, na verdade, servir a Deus, e temor a Deus significa serviço a Deus. Todo o restante do Salmo é dedicado às pessoas que temem ou servem, então, verdadeiramente a Deus, mencionadas no versículo 4 do Salmo 118, as quais sofrem zombaria, ódio, inveja, difamação, fogueira, espada, morte e toda sorte de desgraças da parte dos grupos já mencionados. Não existe, no entanto, outro caminho para a vida eterna que não este caminho estreito que poucas pessoas encontram, conforme consta em Mateus capítulo 7, versículo 14. Como experimenta o grupo que realmente teme a Deus. Lutero conclui esta reflexão dizendo que o benefício das pessoas que não creem verdadeiramente é esta vida temporal. Enquanto que o benefício de quem crê e teme a Deus é a vida eterna, onde há fé, há início da vida eterna. Um outro tema bastante latente no Salmo 118 diz respeito ao clamor diante da aflição e ao socorro divino. Clamei ao Senhor em minha necessidade e Ele me ouviu de modo consolador, testemunha Lutero a respeito. Pois assim como a necessidade é nosso lugar apertado, que nos atribula e oprime, assim o socorro de Deus é nosso espaço amplo, que nos torna livres e alegres. No sofrimento, somos estimuladas e estimulados a orar, a clamar e a lutar, para que vençamos a tribulação com a ajuda de Deus. E é assim que o expressa Martinho Lutero. Vamos lá, seu preguiçoso, caia de joelhos, ergue as mãos e os olhos aos céus,
Reza um salmo ou um Pai Nosso e apresenta teus problemas a Deus com lágrimas, lamenta. E o invoca porque ele deseja que tu exponhas diante dele a tua preocupação e não a guardes para ti. Pois com isso transformas uma desgraça em 2, em 10, em 100. Ele enxerga a tua tribulação e atende essa tua prece, primeiro com paz interior, depois te fortalecendo para que possas proclamar que não tens medo, pois Deus está contigo. Deus nos consola e fortalece por meio da sua palavra e do seu Espírito, para que suportemos as tribulações e no final nos ajuda a vencer e a ganhar, conclui o reformador. A minha força não é minha, ela vem de Deus. Ainda adiante, Lutero alerta para que a confiança das pessoas não esteja nas autoridades seculares ou eclesiais, mas sim no Senhor. Ele escreve, e isso é tão verdade que também não se deve confiar em pessoas santas nem em príncipes piedosos, muito menos nos tiranos e déspotas. Critica a sua falsa piedade e os compara ao faraó, que no Egito não se lembrou de pedir a ajuda de Deus enquanto perseguia o povo de Israel que atravessava o Mar Vermelho. Pelo contrário, confiou no poder da sua espada e na manhã seguinte boiava afogado no Mar Vermelho. Este é o fim do consolo humano e do auxílio de príncipes quando se despreza o consolo e o auxílio de Deus. Portanto, quem se propõe um bom empreendimento, trate de começar com Deus e ouse fazê-lo baseado na sua bondade. Destaco ainda uma última questão, entre tantas que Lutero menciona e que podemos muito bem entender e aplicar para os nossos dias. Ele destaca o que escreve Davi, dizendo que a pedra que os construtores rejeitam tornou-se pedra angular, referindo-se à paixão de Cristo. E afirma, se Cristo foi humilhado e exaltado, mais ainda que todos os santos, não nos deve estranhar ou admirar que também nós tenhamos que sofrer tribulação e tentações, pois o servo não está acima do seu Senhor. Segundo o reformador, a maior rejeição a Cristo em seu tempo se evidencia no exercício do poder das autoridades seculares e religiosas. E testemunha, sei muito bem como foi amargo e difícil para mim, e continua sendo, agarrar essa pedra angular e ficar com ela. Que me chamem de luterano, mas fazem-me injustiça. Em todos os casos, sou um luterano insignificante e fraco, diz o reformador. Que Deus me fortaleça. Na parede do seu quarto, no castelo de Coburgo, ele escreveu, como diz o Salmo 118, o versículo 17, não morrerei, antes viverei e contarei a obra do Senhor. Convido a orarmos. Deus de infinita bondade, Tu és o sol da justiça que cobre de amor todas as pessoas, boas e más, sem distinção e incondicionalmente. Por meio de Jesus Cristo, a pedra angular, Tu construíste a Tua igreja e nos chamaste para servi-lo. Livra-nos da hipocrisia no testemunho da fé. Concede-nos discernimento para percebermos falsos guias. Diante dos sofrimentos e das angústias do nosso tempo, especialmente diante das consequências da pandemia da Covid-19, clamamos a Ti por ajuda, com o vigor do salmista exclamando Hosana, socorro, por favor, socorro. Conduze-nos pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, nós te pedimos. Em Tuas mãos entregamos a nossa vida, porque confiamos em Ti. Amém.
Para o próximo encontro de estudo bíblico online, convido a refletirmos sobre a verdadeira felicidade, a partir especialmente dos Salmos de número 1, 37, 40 e 146. Até lá!